pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Jogo de Damas, nessa terça-feira maravilhosa. Estou aqui com as minhas amigas de tabuleiro. Boa noite, meninas. Boa noite. Fala, galera. É isso aí, gente. E vamos começar hoje com o nosso pedido, né, de toda terça-feira, para vocês acompanharem a TV Black Sampa e também o nosso programa Jogo de Damas. Coloque lá, #programa Jogo de Damas. Então, deixe sua opinião, alguma crítica, o que você está achando do nosso programa, alguma sugestão de um assunto que vocês queiram que nós abordemos aqui, que será o maior prazer, tá bom? E hoje, no nosso quadro Inspirar e Aprender, que é um quadro que eu adoro, porque fala de pessoas, né? Fala de pessoas que nos inspiram, que nós aprendemos alguma coisa, né? Vamos falar de Margaret Hatfield ou Margaret Hamilton. Gente, pense numa mulher que lá para os anos 50 e 60 já fazia história. Primeira engenheira da software da NASA, tá? Uma mulher porreta, gente. Ela foi diretora da divisão de software do laboratório MIT e que criou o programa de voo da Apollo 11, a primeira missão tripulada para a Lua. Gente, não é para qualquer um, né? Não é, meninas? Não é para qualquer um. Não, não é. Realmente, Hamilton, eu lendo sobre a história dela, eu me lembrei, obviamente, do filme Estrelas Além do Tempo, que também fala de 3 mulheres que estavam ali na NASA naquela mesma época. E aí eu fiquei pensando, cara, quantas mulheres tinham à frente desse bagulho nessa época? Quantas mulheres eram ótimas em cálculos? E achei incrível que ela se denominou, né, engenheira de software. Então, ela criou esta profissão. Ela se identificou como tal, porque só tinha engenheiro de hardware. Software não era tão bem visto na época. Não era disciplina, né? Não tinha como você saber. Tanto é que ela fez pós-graduação em matemática. E aí, da matemática, dessa questão de escrever algoritmos, né, e códigos, que ela foi para a NASA. E acho muito legal, porque ela era uma mulher como eu, como você, que estudou, que se dedicou, que casou, que teve uma filha, e que, às vezes, levava a filha para trabalhar com ela. Quem nunca levou o filho para o trabalho, gente? Só quem não tem. E, às vezes, aparece um sobrinho, uma afilhada, alguma coisa assim, que você fala, meu Deus, onde eu vou te enfiar para trabalhar? Vamos fazer arquivo hoje com a madrinha. Então, assim, e um dos episódios que eu achei bem interessante foi um erro que ocorreu em uma dessas visitas da filha, e aí ela foi condenada, né? Errou porque estava com a filha, e aí leva a criança para o trabalho, e aí você se desconcentra. E, de fato, né, criança não tem como não desconcentrar, gente. Elas desconcentram em casa, que dirá no trabalho, que é novidade, que é tudo diferente. E aconteceu esse erro de cálculo e ela descobriu a correção. Então, ela mesma deu o nome de falha Laurie, acho que é isso, né? Porque era a falha que aconteceu quando ela levou a filha, mas ela já corrigiu. E aí me mostra, assim, me inspira, que eu sempre falo, gente, errar não é problema. Você só erra quando você está fazendo alguma coisa. Agora, permanecer no erro é escolha. Aí é problema. Então, quando você erra, ela errou e corrigiu e se divertiu com aquela situação de ser criticada, de ser condenada, foi bem, tipo, foda-se, fica aí falando que eu estou resolvendo. Achei incrível, incrível. São coisas que realmente me inspiram a continuar a ser assim, do jeitinho que eu sou. De errei, gente, errei, não sou perfeita. De vez em quando acontece. Mas também já trouxe a solução. Eu tive uma patroa que ela me ensinou isso assim, na pancada. Minha primeira semana de serviço, eu fiz um levantamento de uma empresa, tinha diversas coisas para corrigir, e eu fui falar com ela. E falei assim, olha, eu tenho que fazer a correção dessa empresa, está faltando isso, isso e isso, e a gente está com esse problema. Ela falou, tá bom. E eu falei, tá bom, o que eu faço? Ela falou, não sei, você que tem que saber. Eu te pago para você me trazer solução, não para me trazer problema. Foi uma pancada que eu falei assim, gente, é a primeira semana, eu nem sei o que pode, o que não pode. Mas também ela me deu total autonomia. Porque daí para frente, eu cresci, assim, foi um supletivo de vida. Porque aí, daí para frente, quando eu tinha um problema para apresentar para ela, eu já chegava com 4, 5 soluções. Para ela só definir, você quer que a gente vá pelo caminho A, B, C, D ou E? Escolhe. Então, nunca mais eu levei uma rabada dessa.
Nunca mais. E aí trouxe para minha vida. Toda vez que eu tenho um problema, eu não fico pensando assim, mas isso aí dá para resolver com isso aqui. Porque, gente, lei de Murphy, se tem alguma coisa para dar errado, vai dar errado. Então, você já tem que pensar em 4 ou 5 alternativas. E não focar na crítica, no que os outros estão falando. Mas vão falar de mim? Vão falar mesmo. Vão falar se você fizer certo, vão falar se você fizer errado. E a Hamilton me comprovou, né? Ela validou esse meu pensamento. Trouxe minha filha, foi uma questão de necessidade. Não existe histórico do marido ter levado a filha também. E isso era em 1900 e alguma coisa. Nós estamos em 2021, caminhando para 2022. E até hoje, você conhece pais que levam os filhos para o trabalho no momento de emergência? Para começar, as escolas nem ligam para os pais, né? Deu merda na escola, tipo, deu uma febre, deu alguma coisa. Mamãezinha, fala, filhão, tem pai também, é meio a meio, vamos dividir esse trem aí. Então, assim, depende de mim, depende de vocês, de todo mundo mudar essa cultura e essa visão. E, às vezes, também falar pro marido, e aí, filho, sua vez agora. Eu já levei semana passada. Belzinho é nosso, então vamos dividir, vamos compartilhar. E não ficar ligando para as críticas, erros virão. Ela não errou porque ela estava com a filha, ela errou porque tinha um erro. Para poder chegar no acerto, tinha que se testar. Testar e testar. E aí vem também desbravando as mulheres na ciência, né? Que é uma das precursoras. E eu acho isso incrível, porque nós somos cientistas. Quando a gente fala que a gente é cientista contábil, a galera já imagina logo tipo a cara do Einstein, né? Faz alguma coisa tipo isso. E quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei o curso, eu ouvi muito isso. Essa profissão não é para mulher, essa profissão é para homem. Isso em 2004. Se liga, eu entregando a idade. Imagine a mulher em 1950. E aí é aquela questão, eu sei o que eu quero, eu sei da minha capacidade, eu sei o que eu preciso, estou estudando as minhas alternativas, fica aí falando que eu estou aqui fazendo. Eu adoro falar de mulheres que fez história, iniciou, né? Deu o primeiro passo para outras virem em situações que antes eram só homens. Então, isso inspira, pelo menos eu, demais. Essa questão que a Soraya falou dela levar a filha para o serviço, naquela época chamava de jornada contínua, o que hoje a gente conhece como dupla jornada, né? Então, pense, o que hoje nós passamos, ela já passava lá em 1900 e bolinha. E isso foi... e essa dupla jornada, essa questão dela levar a filha, criou como se fosse uma ação chamada Parenting Insights. É um projeto pioneiro que analisa efeitos da chegada dos filhos na carreira científica de mulheres, de pais também, mas principalmente na carreira feminina, porque a gente sabe que quando nós viramos mães e pais, a gente muda, a gente tem que se dobrar, se triplicar em 3 e 4. Eu, por exemplo, na sexta-feira, minha filha não teve aula, eu tive que levar ela para o escritório, né? E, enfim, e ela já passava isso que hoje a gente passa. Então, já é uma coisa antiga, mas que também era pouco visto. Porque antigamente as mulheres eram donas de casa, era doméstica, não se via muita mulher à frente de algo, trabalhando para fora. Então, antigamente, isso era pouco visto, diferente de hoje, né? E a Hamilton, ela ganhou alguns prêmios, né, na vida dela. Um dos prêmios foi a Medalha Presidencial da Liberdade, que ela ganhou em 2016 das mãos do Barack Obama. A Ada Lovelace Award em 86 e doutor honoris causa da Universidade Politécnica de Catalunha em 2018, entre outros prêmios que ela ganhou na vida dela. Foi a única que ganhou um prêmio em dinheiro, né? Até hoje, da NASA, que trabalhou na NASA, a única que ganhou um prêmio em dinheiro. Só fez história, gente. Né? Quando a Lívia fala, na época de 1950, que realmente todo mundo sabe que muitas mulheres eram criadas naquela época somente para isso. E quando uma mulher ela se sobressai em carreiras que são basicamente só por homens, recebe crítica. E é óbvio que se acontece qualquer coisa, se um clipe tivesse caído no chão, ela teria sido culpada, porque, afinal de contas, ela se distraiu porque a filha estava lá.
Ou talvez porque era mulher e não tinha competência, né? Porque não tinha competência. Diferentemente se fosse o homem. Claro que se fosse ele falasse assim, foi o subordinado dele que fez errado porque não olhou direito. É sempre assim. Gente, não é que eu sou assim, a Daniela é feminista. Não, gente, a Daniela não é feminista. Ela tem pensamentos que, é claro, sendo mulher, a gente acaba enxergando diferente de outras pessoas, de outros homens, né? Enfim, de outras pessoas, vamos colocar assim, né? Eu falo porque eu sou mulher, claro. Sou empresária e muitas vezes tenho que levar o filho para o serviço ou até mesmo trabalhar de casa porque o filho está resfriado, mas a gente tem que manter todas as nossas jornadas, né? Como mãe, como dona de casa, empresária e tudo mais. E são jornadas complicadas mesmo. A nossa área a Soraya falou assim que era uma área somente de homens. Quando eu estudei, alguns anos depois, não muito depois, tá? Já no meu curso, na minha turma, a maioria era mulher. A maioria já era mulher, e de pessoas que já eram mais velhas que eu, que já estavam na área há muito tempo, né? E homens que estavam mudando para aquela área, assim, vinham de outras áreas e queriam, né, novas coisas, porque, enfim, outras coisas. Eu acho que é uma coisa que acontece, né? Eu sou palestrante e, além de ser palestrante, eu sou estudiosa. Então, eu estudo muito. Eu vou muito em eventos, em treinamentos, em cursos. E aí, às vezes, tem um dia inteiro de imersão, 10 palestras, uma mulher. Eu falo, cara, não é possível. Eu conheço tanta mulher competente, inclusive eu, que estou aqui sentada aprendendo, podia estar ali em pé ensinando, porque tem o conteúdo para isso e só tem uma mulher. Eu comecei a colocar, quando eu recebo os convites, que só tem fotinho de homem, eu coloco assim, faltou uma mulher aí, hein? Faltou. Opa, cadê a mulherada? Cadê a nossa representatividade? Aí o povo fala, vocês querem ficar levantando bandeiras. Não, gente, é pela competência. Não me coloca uma mulher para fazer nada porque ela é mulher. Me coloca uma mulher para fazer qualquer coisa porque ela é competente. Ela é competente. Ela tem habilidade, ela tem competência, ela tem capacidade para fazer aquilo. Me coloca para fazer, por exemplo, a comida. Rapaz... iFood vai longe. Porque eu não gosto. Eu até sei, mas não gosto. Então, cozinhar me deixa mal-humorada. Vocês não têm noção. A minha mãe fala, é tão gostoso que as pessoas se alimentam, eu fico feliz. Eu quero que se lasque as pessoas. Passo o dia inteiro lavando e fico com a minha mão cheirando alho. Eu não gosto. Então, não é para me colocar para fazer algo só porque eu sou mulher. É pela minha competência. Aí me coloca para falar de finanças para ver se eu não vou longe. Então, é esse quesito, tá? As pessoas confundem muito. Tem que ter mulher. Não, tem que ter pessoas competentes. E se for mulher, ótimo. E se for homem, ótimo. Mas parem de fechar as portas para as mulheres porque são mulheres. Ou abrir as portas porque são mulheres. Analisem a competência, analisem as habilidades. Opa, essa mulher aí vai representar bem, vai falar bem, vai saber o que está falando? Vamos convidar. Então, eu acho que é essa... Sempre que eu vejo também, Lívia, uma mulher que foi precursora, que desbancou... Eu me emociona, porque eu falo, se eu, tantos anos depois, já mudando de século, ainda passo por esses preconceitos, por essas dificuldades, imagine lá, e hoje eu tenho voz, elas não tinham voz, elas não podiam falar. Hoje eu tenho a minha voz, eu falo, eu estou aqui falando tudo isso para vocês, vem alguém aqui me prender para ver a briga que não dá. Porque eu tenho direito, é o meu direito de falar, é o meu direito de pensar, é o meu direito de agir. E elas não tinham. Então, eu acho incrível, realmente, eu gosto. As pessoas falam assim, vocês normalmente trazem mulheres. A gente traz homem também. Mas mulher, como a Dani disse, eu entendo porque eu sinto na pele. Eu sei o que é isso. Para mim, por exemplo, é muito difícil eu falar sobre racismo. Eu sei que ele existe, eu sei que ele é absurdo, porque eu considero absurdo, mas eu nunca senti racismo pela cor da minha pele. Eu nunca senti. Então, como é que eu vou falar na mesma intensidade com que eu falo sobre o preconceito que mulher sofre nas organizações empresariais? Porque isso eu sinto. Não tem como. Então, essa é a verdade, realmente, é a nossa verdade. E está na hora de nós, mulheres, também podermos levantar a nossa voz, não em gritar, não em brigar, mas em dizer para os nossos companheiros, agora é a sua vez. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela quase me excomungou. Porque eu falei que se eu casasse ou se eu tivesse um filho, eu ia querer guarda compartilhada. Você é louca? O homem não cuida do filho direito. Eu falei, tem que cuidar. E se eu morrer, não vai ter que ficar com o pai? Então tem que ser uma
uma semana é minha, uma semana é sua. Não vem com essa conversa de que daqui 15 dias eu pego. Não vai não, filhão. Se duvidar, ainda eu deixo com você e paga a pensão. Soraya, você fala isso porque você não é mãe. Não, gente, eu falo isso porque eu sou filha. E eu só tenho mãe. Se a minha mãe tivesse morrido na minha infância, eu estava lascada, porque eu não teria um pai para assumir essa parte. Então, eu penso, se eu tivesse um pai e tivesse me faltado a minha mãe, meu pai ia ter que fazer a diferença. Então, enquanto mãe, eu pensaria nisso no bem para o meu filho, para ele não ficar 100% na dependência de mim. Para o meu marido, para o pai, se for pai só e não marido, saber lidar com uma criança, porque é muito difícil, é um outro universo. Então, enquanto, na minha visão, por isso que eu quase fui excomungada, na minha visão, enquanto eu estou aqui, debaixo das minhas asas, eu estou sendo egoísta. Porque ali faz bem para mim. Eu sei o que está sendo feito, eu sei como está sendo feito, eu faço do meu jeito e acabou. Então, nós mulheres também está na hora da gente confiar um pouquinho e delegar para o outro. E falar, eu preciso de você. Não é vergonha nenhuma a gente falar que precisa. Porque, infelizmente, foi largado nas nossas costas essa questão do você cuidar. Você tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da empresa, tem que cuidar de tudo. Então, às vezes, olhar para o outro e falar, eu preciso de você. Para eu te cuidar, você precisa cuidar de mim. Então, vamos fazer essa troca. E aí eu vi a Hamilton, assim, ela não tinha essa voz, ela não podia falar. Eu quase fui excomungada hoje, mas eu posso falar. Ela não podia. Então, eu vejo essa importância de nós, mulheres, também começarmos a praticar essas coisas, a fazer essa entrega, que deve ser dificílimo. Eu falo, eu sei que é fácil para eu falar, porque eu não vivencio. Mas eu ia lutar para conseguir fazer, exatamente para dar essa quebra, de conseguir compartilhar, de não ficar com tantos papéis. Porque, a gente sofre uma autocobrança do caramba. Quando você está feliz, porque que nem eu estava lá de férias, tranquilona, do nada minha cabeça falava, tem que fazer tal coisa. Aí você dá aquela levantada que nem suricato. Opa! Aí eu falo, você está de férias, descansa a cabeça. Então, com a questão da profissão, da mãe, de ser uma engenheira de software, de ser uma precursora, de abrir caminho, e tudo isso, gente, é legal, é gostoso, é a gente falar, é a gente se inspirar. Aprendi muito lendo a história dela, pesquisando sobre ela, nessa questão do não vou dar atenção para o que estão falando, vou ganhar meus prêmios aqui, estou feliz da vida, vou cuidar da minha filha, vou fazer o que tem que fazer. Não deixei de ser mulher e não deixou de ser humano. E aí me lembra, assim, eu li uma parte, a Lívia, como está estudada, se eu falar errado, você me corrige, que quando eles iam pousar lá na Lua, deu um problema e só conseguiram chegar porque ela foi lá e fez os cálculos exatos do software, ajustes. Qual foi o erro? Que, na verdade, os homens lá, os pilotinhos, sobrecarregaram o sistema e aí o software falou, opa, você fez o que eu falei que eu ia fazer com o marido? Você está abusando de mim. Assim eu paro de funcionar. E ela foi lá e falou, gente, o erro foi esse, a correção foi essa, e é assim que eles vão pousar no lugar certo. E aí, de novo, eu fiz aquele link com o filme Estrelas Além do Tempo, que eu não sei até... É uma história verídica, mas eu não sei qual é a parte ficção e qual é a parte real. Mas de que aquela que eu não lembro também o nome... Eu falei que eu sou esquecida, né? Ainda bem que eu falei, já só reconfessa. Mas a mulher que fazia matemática... Acho que era a Margarete. Eu só lembro da Dorothy, que eu sou apaixonada pela Dorothy, que ela é líder. Mas tinha os computadores humanos. E uma delas era feríssima em matemática. E ela começou a falar em reuniões que era para ela só participar e não abrir a boca. Em uma dessas reuniões estava o piloto, o primeiro que foi lançado fora da Terra pelos Estados Unidos. Então, antes de chegar à Lua. E, na hora de subir, ele pediu o cálculo, e aí o computador, o IBM, fez o cálculo, mas não estava dando exato. E ele falou, coloca aquela mulher dos cálculos aí para fazer. Quando ela fez o cálculo certinho, passou para ele, ele falou, agora eu vou. Porque é difícil confiar em algo que eu não posso olhar nos olhos. E é máquina, né? Máquina, você não olha no olho. Então, assim, foram 2 momentos. O primeiro americano lançado, né? Porque foi a Rússia que fez a primeira volta no espaço, mas o primeiro americano a ser lançado para fora da Terra, graças aos cálculos de uma mulher. O primeiro galera pousar na Lua, graças aos cálculos de uma mulher. Isso há mais de 50 anos. Você acha realmente que ainda não está na hora de trazer as mulheres para onde elas devem estar por competência? Eu acho que passou da hora. Eu também acho. Você comentou a questão quando você recebe alguma coisa de palestra, que às vezes não tem mulheres no meio. Eu fico indignada quando uma mulher é chamada, mas é sempre a porra do mesmo assunto. Vamos chamar fulano para ela falar sobre empoderamento feminino. Caralho!
A gente entende muito mais do que só empoderamento feminino. Eu não quero falar de empoderamento feminino. Eu quero falar de finanças, eu quero falar de contabilidade, eu quero falar de gestão, eu quero falar daquilo que eu sei, que eu tenho propriedade para dizer. Eu não quero falar de empoderamento feminino. Vamos empoderar as mulheres têm que ser... vai. Eu não vou me falar daquilo que eu sei que eu tenho. Não é que é meu direito. Eu acho um absurdo falar, ninguém me empoderou. Eu tenho, nasceu em mim. Justamente. E a questão da... Nossa, fugiu da cabeça agora. Eu sei, fugiu da cabeça. Então, é isso. Essa questão vamos chamar a mulher para se empoderar, para falar de empoderamento. Não, gente, nós somos muito mais do que isso. Nós somos completas quando queremos ser, tá? A questão desse negócio de pai, igual você falou, que você foi excomungada aí, vai deixar com o pai não sabe cuidar, porque nós, mãe, eu falo isso como mãe, gente, a gente não confia em ninguém. Limitamos eles a isso. A gente não deixa nossos filhos 100% na mão deles porque a gente acha que eles não vão dar a mesma atenção que nós, mãe, daríamos. Ou talvez mas dá de um jeito diferente do que nós achamos que é certo. Às vezes, eu preciso fazer alguma coisa, às vezes eu acabo deixando as crianças com a minha mãe do que deixando com o meu marido. E, assim, por uma questão deixa as crianças aqui, vai fazer o que você tem que fazer. Mas não, a gente tem que parar com isso de achar que uma mulher vai olhar, vai fazer melhor. Homem, quando quer, faz. Tem muito homens por aí que, infelizmente, perderam as suas esposas e cuidou muito, muito, muito bem. Tivemos o caso mais recente, o mês passado, da Marília Mendonça, que morreu e deixou o filhinho pequenininho. Eu tenho certeza que o pai da criança vai dar o suporte necessário que a criança precisa. Então, assim, nós temos que parar com isso. Isso é culpa nossa mesmo, entendeu? Eu falo por experiência própria que, assim, eu com o meu primeiro filho, né, o meu primogênito, eu não confiava em ninguém. Gente, não é questão de não confiar somente no pai. Eu não confiava em ninguém além de mim para cuidar dele. Então, assim, eu cuidava dele sempre. Então, eu lá com a cicatriz cesárea, tudo, eu que dava banho, eu que trocava, eu que dava mamar, eu que fazia tudo. Eu que dava mamadeira. Então, assim, eu tinha que fazer. Né? Aquele era o meu papel. Já com o segundo, eu já comecei a liberar um pouquinho mais, assim. Assim, não, pode ir lá ver o carro com um mecânico com 1 ano de idade, não tem problema. Né? Mas é o que a Lívia fala, é uma coisa assim, a culpa é nossa, porque a gente acha que ninguém vai fazer melhor que a gente. Né? Então, com certeza, Dani, não vai. Não vai, só que a gente mas precisa, vai fazer bem feito. Vai fazer bem feito, gente. Não vão matar a criança vai ser alimentada, ela vai ser dada banho, ela vai ser bem cuidada, né? Afinal de contas, a gente tem que mandar para a escola para eles aprenderem, para eles se desenvolverem, e é aquela coisa, não criar para si, e sim preparar para o que vem, né? Imagine se a mãe ou o pai da Margareth tivesse prendido ela em casa, não, você não vai estudar, você vai só fazer o básico. Gente, Apolo não teria posado na Lua, porque eu tenho certeza que não teriam feito. Certeza, porque o que a mulher faz, se predispõe a fazer o que ela faz bem feito. Né? E passando por uma situação, esses dias viraram para mim e falaram assim, nossa, você não dirige que nem mulher, você dirige que nem homem. Bem isso. Aí eu falei assim, não, eu vou levar pelo lado bom. Eu falei assim, não, eu dirijo realmente como mulher, porque mulher é muito mais cuidadosa no trânsito. Né? Então vamos pôr assim, porque eu gosto muito da pessoa que falou isso para mim, né? Então, eu dirijo muito bem. Não, eu fui numa agência de carro esses dias, faz tempo já. Faz um tempinho. Aí ele falou assim, esse daqui, ó, o único dono era mulher. Eu falei, engraçado que na hora de vocês venderem um carro, vocês adoram falar que era de mulher, né? E aí, quando a gente está no trânsito, fica mandando a gente pilotar fogão. Por que será? O vendedor ficou bravo comigo. Eu falei, o problema é seu, você que está querendo vender, não sou eu. Mais uma vez excomungada. Mais uma vez excomungada. Eu não sei porque eu abro essa minha boca grande, mas eu não consigo fechar. Porque é verdade, gente. Para com esse negócio. Eu adoro dirigir. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na vida é dirigir. Adoro. E quando falam para mim, vai pilotar fogão, às vezes eu tô tranquilona.
Não errei em nada, porque eu erro também, até no trânsito. Não errei em nada e a pessoa passa e me xinga, eu falo, é louco, só pode ter comido cocô. Porque quem errou foi o outro homem, mas ele tem medo de xingar o homem, ele vai xingar a mulher. E aí, vai para o serviço, vai para a família, o mesmo comportamento se repete, né? Então, é isso, não é coisa de mulher fazer, de homem fazer. Às vezes eu falo em casa, brincando, porque eu detesto, odeio essa parte técnica, colocar fio com fio, plugar coisa com coisa. Eu falo, ai, gente, sou mulher, sei fazer isso, não. Mas é porque eu também sou mulher inteligente, né? Eu não quero fazer. A gente não quer, a gente pede, né? É isso aí, gente. Ó, da Hamilton, a gente já entrou no feminismo, já foi embora. É isso, gente. E agora nós vamos falar do nosso Minuto Patrocinador. Pessoal, vocês que querem ver a marca de vocês, o logo de vocês, o produto de vocês passando aqui na TV, você pode entrar em contato conosco através do e-mail falecomuayget, wayget@gmail.com, ou pelo telefone 11 97052 1694. 11 97052 1694, tá? Você passará aqui o seu comercial na TV e também passará na Rádio Black Sampa, tá? Entre em contato conosco para saber mais detalhes sobre os pacotes que temos da questão do patrocínio, ok? E agora o nosso segundo quadro, que é A Verdade Além do Cifrão, que é um quadro ótimo que fala sobre dinheiro e nós, como mulheres de finanças, adoramos esse quadro também. Nós vamos falar sobre o fim do auxílio emergencial e a preocupação do brasileiro e do Brasil voltar para baixo da linha da pobreza. Bom, pessoal, é uma coisa que está preocupando a maioria das famílias brasileiras, né? Essa questão de ter conseguido essa única renda, né, para se manter, e agora com as coisas voltando, né, aos poucos, o governo vai acabar com essa linha de auxílio para as pessoas. E aí? Bom, eu não sei em que momento que todos os brasileiros saíram dessa linha da pobreza, porque, para mim, a galera está lá. Gente, R$150 não tira ninguém da linha da pobreza. Não tira, não tira. R$150 a gente não consegue fazer mais a feira. A Imagina, gente não consegue comprar... comprar... É um pacote de arroz, 1 quilo de açúcar, um óleo e uma carne. Acabou. R$150. Exatamente. Tá tudo muito caro e realmente é de parar e pensar e dar um desespero. Porque, assim, nós aqui trabalhamos, nós temos a nossa renda, só que tem muita gente que sobrevive somente com... Sobrevive, né? Porque, assim, não vive. Sobrevive. Porque se você... A conta de água, a conta de luz, gente, está um absurdo. A conta de luz é um assalto à mão armada. Eu fico besta aqui, eu passo o dia inteiro fora, meus filhos estudando. E vem R$150 a conta. 150? Rapaz, a minha conta vem 280, 300. É a minha conta de energia todo mês. Pois é, na minha casa também. É só a geladeira que funciona, né? Porque eu tô fora, sou sozinha. Chego, tomo meu banho, ligo a TV, coloco já para desligar e durmo. Então, o que funciona em casa todo dia é a geladeira. E é R$100, sem ter alguma coisinha. Falo, gente, era para vir aquela continha zeradinha com os asteriscos, juntar 2 meses e depois vem. Mas vem tudo isso. E aí a gente pensa, né, nessa questão do auxílio. Gente, o auxílio emergencial a gente sabe que era para emergência com relação à pandemia. Beleza, já era para ter acabado, acaba, continua, vamos embora. Agora, com relação a programas sociais, eu acho, na minha opiniãozinha, para vocês comungar de novo, que programa social tinha que ter data para começar e para terminar. Eu acho que você tinha que pegar, por exemplo, pega um município lá do sertão. É aqui a gente vai fazer. Só que vocês vão receber esse daqui por 2 anos. Durante esses 2 anos, o governo tem a obrigação de vir e instalar algum tipo de serviço aqui que atenda a população. Então, vocês vão trabalhar numa fábrica, numa petroleira, sei lá, vão cavar poço, vão criar gado, não sei. Mas daqui 2 anos, isto vai estar funcionando e vai atender a demanda da população para ter emprego e ter sua renda própria. Isso é o tipo de serviço que eu acho que funcionaria. Porque um monte de gente fala, e a galera fica refém aí do Bolsa Família e vive só de Bolsa Família. Bolsa Família não alimenta ninguém. Só que tem muita gente que, infelizmente, realmente fica numa mentalidade de esse feijão com farinha aqui, para mim, tá bom. Eu só preciso de água e o governo vai me dar leite e tá de bom tamanho, eu não preciso de mais nada.
Você merece muito mais do que isso. Muito mais. E você não tem que ficar esperando o governo te dar. E, governo, você obrigatoriamente tem que criar fontes de renda para as pessoas. Então, faça parceria com o pessoal de fazenda, faça parceria com o pessoal das empresas e leve até as pessoas possibilidades de renda, possibilidades de trabalho. Aí eu acho que funcionaria. Esse negócio realmente de você, seja o Bolsa Família, seja o auxílio emergencial, o nome que derem, quando fica para sempre, não é todo mundo, né? Mas tem muita gente que se acomoda naquilo e fica sempre abaixo da linha da pobreza, porque 100, 150 reais, 200, 300, 500 reais que seja, ninguém vive. Uma pessoa sozinha, imagine se está ganhando isso é porque tem criança envolvida no meio. Aí vive menos ainda. Então, acho que eu sou totalmente a favor de programas sociais, desde que eles tivessem esse embasamento. Porque a gente sabe que se sai 150 reais para cada família, desses 150 reais que vai para a família, vai 150 reais para o bolso de algum sem vergonha. Então, é por isso que não acabam com os programas sociais. Porque tem gente que não precisa e está ganhando. Eu estava vendo esses dias na televisão, eu nem assisto muito a televisão, porque só passa raiva. Mas eu passei na minha mãe e estava lá. Homem que recebeu 170 auxílio emergencial é preso. Filho da puta! 170, ele pegou de quem precisava. E ele pegou para ele 170. Não tinha que prender uma pessoa dessa. Sabe o que tinha que fazer? Ele se virar de qualquer maneira, não me interessa como. Podia ir vender os órgãos. Devolver o dinheiro e gerar renda. Ele ia ter que abrir um negócio, sei lá, furar chão, fazer poço. Mas ia ter que gerar renda para 170 famílias. 169, né? Já, porque um era direito dele mesmo. Mas para 169. Mesmo porque ele vai ser preso, ainda vai ficar nas nossas custas, ganhando mais do que o ser humano que precisava da renda de 150, 200, 300 reais. Exatamente. Então, acho que a gente tem que estudar essas medidas também de como é que... então, ele é réu primário, então ele vai fazer alguma medida socioeconômica. Vai dar uma cesta básica e pintar uma calçada. Não, filhão, você vai ter que repor na mesma quantidade que você tirou e ainda fazer render. Porque se a galera tivesse recebido, eles iam fazer render. Então, se vira, faça render. Tá? Esses programas sociais, num todo, me preocupa por isso. Nunca tem fim. Pode ter certeza que vai acabar, mas vai vir outra coisa no meio. Mas não é porque a população precisa, e sim porque alguém que já é milionário está ganhando dinheiro com isso. E a população ter para si essa consciência, sabe? Eu lembro quando pegou fogo naquele prédio lá em São Paulo. Acho que é o Joelma, quando pegou fogo lá e que era a invasão. E aí tinha que pagar para estar na invasão. E eu falei, como assim? A invasão, você vai pagar para estar num bagulho que é invadido? Como assim? Tem gente que cobra aluguel. E o povo paga. Não foi, assim, esse Joelma, não sei nem se eu era nascida nessa época. Não, esse é o Strauss que não era. Menina, esse tem 3 anos. Pelo amor de Deus. Então, teve esse, só que assim, não foi só de incêndio. Teve um no Rio de Janeiro que caiu. Teve também. Que também era invasão, e a pessoa recebia... Tinha um cara que recebia aluguel. Aí eu pergunto assim, como que a gente pode fazer um trabalho de autoestima, de autoconhecimento, de as pessoas que estão vivendo nessa condição acreditarem em si, acreditarem que é possível sair daquela realidade. Porque eu via assim as crianças e falava, nas entrevistas, eu tô com fome, mas a mamãe disse que a gente vai ganhar o auxílio aluguel, e isso e aquilo. Eu falava, ele está crescendo e aprendendo que essa é a única chance de você comer. É alguém vir e te dar a comida. E não é, você conquista, você consegue. Então, acho que além desse trabalho social, além de dar dinheiro, a gente tinha que trabalhar muito essa autoestima dessas pessoas para que elas possam entender que existe uma outra saída. Isso daqui é um remédio. A gente não está cuidando da causa, a gente está cuidando do sintoma. Então, vamos tratar a causa? A causa é melhorar as pessoas para elas virem para um mundo melhor. Porque eles ficam sem expectativa, sem realidade. A minha realidade é essa. O que, para a gente, eu assistia... É assim que eu vou ter que viver. Quando eu assistia as reportagens, eu ficava chocada. Eu falava, gente, para mim, isso é uma coisa totalmente fora da realidade. Então, a minha vida aqui não é nenhuma desbanjar, não. Uma vida que é uma vida bem normal. Para ele também deve ser fora da realidade. Como que a gente pode levar para essas pessoas que é possível? Mas é uma coisa que eu não vejo também o governo querer, porque aí as pessoas pensam, né? Aí as pessoas buscam, aí as pessoas cobram. Então, quando você só é alimentado com um pouco e que te faz acreditar que mais do que aquele pouco você não pode ter, você não cobra.
É verdade. A polícia está batendo ali, Soraya. Eu vi uma moça dando uma entrevista falando que ela estava recebendo o auxílio, né? Aí agora, no começo do ano acho que entre janeiro e fevereiro, ela arrumou um emprego, aí automaticamente o auxílio foi cortado. Só que ela foi mandada embora 3 meses que ela estava trabalhando, porque a empresa teve que fazer um corte e mandou ela embora. E ela, como ela tinha só 3 meses, não tinha direito ao seguro-desemprego e não voltou a receber o auxílio também, que era algo que deveria ter uma troca de informações entre as empresas e o governo. Ó, fulano de tal foi mandado embora, tem que voltar, receber o auxílio. E ela estava vivendo com a ajuda de amigos, familiares, vizinhos. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas se acomodam, né? Com relação a receber auxílio emergencial, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, não sei o que lá. Mas muitas pessoas não, muitas pessoas querem trabalhar e não têm oportunidade. E é como a Soraya falou, quem tem que criar essa oportunidade é o governo. Nós pagamos impostos para isso. Nós pagamos impostos para ter algum tipo de retorno e nós não vemos retorno de lugar nenhum. Aparentemente, esse Bolsa Família vai ser mudado, né? Vai ter um Bolsa Brasil, sei lá. Auxílio. Auxílio Acho que é Auxílio Brasil. Brasil. Sei lá o raio de nome que vai ter. Vai ser um valor diferenciado. E as pessoas que têm direito a Cade Único... Estão prevendo um aumento assim, em cima do auxílio que é dado hoje de 20%. Sabemos que 20% sobre, acho que é R$ 89,00 que uma pessoa ganha, não é muita coisa, né? Continua sendo uma pessoa que tem filho, que tem que pagar um aluguel, que tem que pôr comida dentro de casa, gente. 20% não é nada. Mas o governo está tentando fazer dessa maneira e vai dar certo, não vai, ninguém sabe. Aparentemente também, com o fim desse auxílio, agora no final de novembro e dezembro, o governo, como que chama? O ministro da Economia estava mencionando que ia aumentar a taxa do IOF, de contas de pessoa física e jurídica, para poder pagar esse novo auxílio. Ainda não se sabe se vai ser feito de fato ou não, mas estaríamos tirando de um lado para colocar do outro. E sobrecarregando o outro. Além do que a gente já paga hoje, que pagaria muito bem vários outros programas ou auxílios, enfim. É uma situação complicada, né? Muito complicado. A gente sabe que tem muita gente que precisa, mas é aquilo que a Soraya falou, seria muito mais viável se fossem programas e que realmente dessem condições das pessoas trabalharem. Porém, vendo hoje, é muito mais fácil você dar o peixe para aquela pessoa comer do que ensinar ela a pescar. Dá uma manjubinha e se sinta satisfeito. Né? Dá uma sardinhazinha, né? Uma latinha de sardinha que já está bem contente. É claro que para quem tem pouco ou para quem não tem nada, esse pouco já ajuda bastante. Mas a gente sabe também de muitos casos que a pessoa pegou o auxílio e acabou fazendo uma renda sobre aquilo, né? Multiplicou aquilo. Acho que basta a pessoa querer também. Querer e criar a oportunidade. E também tem a galera que pegou e foi trocar de celular, fazer churrasco. Enquanto tinha neguinho passando fome, o outro estava ali falando: "Aê, meu Samsung novo!" Para, gente. É aquilo que eu falei, sempre tem alguém tirando de quem realmente precisa. Sim. E não é só o governo, tá? Que às vezes as pessoas falam: a Soraya é militante, tá batendo contra o governo. Não é. Às vezes somos nós mesmos. Essa galera aí que pegou, quando estava a mãe, né, mãe solteira, pode ter direito a 1.200. Pegou 1.200 e foi trocar o celular. Você tem o direito de fazer isso? Você tem. Mas tinha muita gente que estava pegando aquilo para poder comprar leite. Então, acho que, às vezes, a gente se conscientizar também ajuda bastante. A Prefeitura de Guarulhos estava dando cesta básica, né? Eu acabei recebendo, claro, porque os meus filhos são da prefeitura. Então, assim, era aquela coisa de... Né, que, claro, que ajudou muita gente, que a gente sabe que tem muita gente que realmente precisa muito, que só tem aquilo para comer. Mas teve muita gente que não fez nem questão de ir atrás, né? Que
que não está nem aí também. Podia doar, né? Se você Podia... não precisa, pega e doa. Pega não e deixa doa. estragar. Deixa estragar. Eu recebia muitas mensagens da escola, porque falou assim, vem buscar, vem buscar. Gente, era a parede assim, fechada de cesta básica, porque o pessoal nem aparecia. A gente sabe que tem muitas igrejas, muitas denominações que pegam, recebem, porque tem gente em situação precária. Se você olhar para o seu vizinho, você vai ver que ele está numa situação muito difícil. Como a Soraya falou, a questão de aumentar a autoestima das pessoas. Às vezes as pessoas não têm essa autoestima porque só foi aquilo que foi mostrado para ela, né? Tipo assim, não foi dado opções. Falaram assim, você só pode ter isso e aquilo outro e já era. E então aumentar a autoestima das pessoas, colocarem para ela que precisa, que tem outras opções. Eu acho que a pessoa mudaria a vida dela, a vida da família dela, e para muito melhor do que o que é hoje, né? Se você não gerenciar bem o departamento Isso, financeiro pessoal. da sua E nós empresa, vamos para um é muito comercial e provável que voltamos perca o já. leme do seu barco e ficará à deriva no mar de números. Com vasta experiência e conhecimento nas áreas contábil, financeira e tributária, e com a certeza de que toda empresa precisa de um departamento financeiro que funcione e que seja organizado, nos unimos para fundar a Weget Soluções e Finanças. O departamento financeiro representa os pulmões da empresa, necessitando assim de um funcionamento perfeito para que a empresa respire com tranquilidade. Nós transformamos nosso conhecimento em valor agregado para a sua empresa. Com uma gestão financeira bem feita, é possível direcionar o crescimento da sua empresa. A Weget ajuda você a otimizar seus resultados financeiros, terceirizando o departamento, organizando através de processos e prestando uma consultoria voltada para a melhoria contínua. Weget Soluções e Finanças, facilitando a organização financeira da sua empresa. Entre em contato conosco. Trabalhamos diariamente para melhorar nossos serviços e atendimentos. Esperamos por você. Voltamos. Pessoal, deixe aí o hashtag programa Jogo de Damas, tá? E continue nos acompanhando, tá? Até o final do nosso programa. E agora o nosso terceiro quadro é o quadro mais engraçado e animado, que é O Mundo é Aqui. E no nosso Mundo é Aqui nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino no ramo do agronegócios, que é um ramo que vem crescendo muito no setor feminino. Gente, mais uma vez nós falando das mulheres estarem entrando num mundo onde antes só havia homens. Não é verdade, meninas? Quem aqui não assistiu o Rei do Gado, né? Era homem. Mulher só podia ser boia fria e ficar quieta. É verdade. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, as mulheres hoje respondem por 34% dos cargos de lideranças em fazendas, o que já é alguma coisa que antes não tinha nada. E
esse crescimento está tá vindo por conta do interesse da mulher com relação a esse mundo, que é um mundo muito lucrativo. Antigamente, pela cultura que se existia, os pais, pai e mãe, não inseriam a filha, né, nesse mundo, onde, quando crescia, ia para outros ramos, escolhia outros tipos de faculdade. E hoje em dia, não. Essa cultura do agronegócio mudou muito, né? Hoje em dia existem algumas faculdades que são linkadas do agronegócio com a cidade, plataformas, coisas mais tecnológicas, e que os jovens podem se beneficiar muito com isso, né? Jovens, mulheres, na questão desses cursos de agronegócios. Hoje em dia, jovem está muito mais, como que eu posso dizer, muito mais voltado para esse negócio de ser zen, de ser... Ser agro, né? Agro é tudo, entendeu? Então, assim, por essa abertura, né, de canais, hoje nós conseguimos ver muito mais mulheres nesse ramo de gestão, algumas mulheres operacionalmente na frente, do que nós víamos antes. Acho que é importante a gente destacar essa linha sucessória, né? Antes, todo fazendeiro sonhava em ter um filho homem para poder assumir os negócios. Se tinha uma filha mulher, ela ia ser doutora, que era enfermeira médica, ou professora. E aí a mulherada falou: não, filhão, você é dona das três todas. Você é dona da porra toda. Então, eu acho que essa linha de sucessão está trazendo muita novidade, né? Você não precisa mais ter um filho homem para que ele assuma os negócios da família do agronegócio. Pelo contrário, a mulher mesmo já se predispõe. Ela fala: peraí, que eu posso entender. Isso me deixa muito feliz, porque nós entendemos de agro como todo mundo, como tudo que se dispõe a fazer, a gente vai fazer bem feito. Então, acho que abrir esse espaço, abrir esse campo, ter 34% dos cargos de liderança, né, ali dentro do agro tomado por mulheres. Sabemos quanto que a tecnologia e as inovações estão aí dentro do mercado do agro, e a mulherada também estar dentro dessa profissão da tecnologia. Então, juntar o agro com o tech, o tecnológico, e fazer essa mistura legal, a mulherada está à frente, sem perder o medo, né, de ser mulher, sem perder a fêmea em si. O que é ser fêmea? E usar isso a favor, de saber lidar com o peão, que o povo fala assim: fulano é chucro, isso daí é peão. Não é, gente, ele entende do negócio como ninguém. Então, ele também poder se reportar a uma mulher. E não sei o que a Dani vai falar, mas já vou me antecipar. Uma coisa que me alegra muito com relação às mulheres estarem à frente nessa questão é a violência doméstica contra a mulher do campo. É uma coisa que ainda não é vista, não é registrada, porque não existe denúncia. As mulheres no campo em si estão muito distantes, você não tem vizinho, você não tem por quem pedir socorro, você não tem esse cuidado, né? E ainda se tem um universo muito conservador, muito machista, muito sexista, de que aqui quem manda é o homem, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E, infelizmente, essa vivência de a pessoa trabalhar na roça, um serviço pesado, que é duro, e aí toma umas pinguinhas, chega em casa e arregaça a mulher. E a mulher não se sente confortável nem para uma denúncia. E ela não vê saída, porque o marido é homem, o pai é homem, o patrão é homem, o gerente é homem. Para quem eu vou pedir ajuda? E muitas vezes, até o policial, quando eu consigo achar um policial a quilômetros de distância, é homem. Alguém vai me entender? Então, mulheres líderes no agro podem trazer essa conscientização, a começar pelos homens, de como é que você deve tratar a sua família, de como deve ser a tratativa. Então, eu espero realmente, tenho uma esperança muito forte de que essa sensibilização seja trabalhada também por essas lideranças femininas dentro do agronegócio, para que haja uma diminuição dessa violência doméstica rural, que é enorme, mas não é registrada, porque não tem números, não há denúncia, há mortes. Ali o povo já resolve na peixeira e pronto. Então, acho que me trouxe uma luz na alma essa notícia de que as mulheres estão à frente, porque, finalmente, essas mulheres que sofrem tudo isso vão poder olhar e falar:
Tem alguém ali na frente que eu posso, pelo menos, pedir socorro. É alguém como eu. A mulher estar à frente hoje realmente é muito gratificante. A minha avó trabalhou na roça, a avó do meu ex-marido trabalhou também na roça. E, assim, era só no serviço pesado, né? Ela não estaria à frente para você ir lá fazer a venda do que ela colheu. Não, ela só estava lá para poder fazer a colheita. Era para isso que a mulher servia, somente para fazer a colheita. E se a mulher não estava lá colhendo, ela estava em casa trabalhando, cuidando das crianças ou preparando a comida para os peões, né? Afinal de contas, é para isso que a mulher servia, somente. E hoje em dia ela está na parte decisória, vê que ela está realmente podendo ir. E como a Soraya fala assim, a violência contra a mulher, e isso é em todos os lugares, né? E como me revolta isso de falar que em briga de mulher não se mete a colher. Por que não? Né? É você saber que aquilo está acontecendo com aquela mulher, que muitas vezes a mulher não pede socorro porque é o marido que sustenta. E tem quantas e quantas não fala assim, filha, mas homem é assim mesmo. Não seja excomungado, Soraya. Né? Mas todo homem é igual. Pá. Merda, gente. Onde que caiu? Não, gente. Homem, assim, é um homem escroto. Não é todos os homens que são assim. Você, que mulher, que você que assiste a gente, que você passa por essa situação, ou você que conhece, não deixa isso acontecer, não aceita, porque homem não é assim. Homem não tem que ser assim, como mulher também não tem que ser assim. O respeito é muito grande. Peça ajuda, ajude, grita, faz qualquer coisa, mas não permita que isso aconteça. Posso fazer um parênteses rapidinho? Gente, a gente sabe que a gente está falando de agronegócio e tudo mais, mas já que a gente entrou na questão da violência, eu gostaria de indicar duas coisas para vocês assistirem. Uma minissérie que está no Netflix, eu já falei que o Netflix tinha que me patrocinar, porque eu vivo recomendando, que eu não sei como pronuncia, mas escreve Maid, M-A-I-D. Puta merda. É violência psicológica. Cheia de gatilhos, né? Cheia de gatilhos. É uma violência psicológica que ninguém não tem roxo, não tem hematomas, então não é válida. Repetição de padrão. Família conturbada, assistam, vale a pena. E o outro, que é de uma forma muito mais leve, mas como a Dani disse, a gente escuta. A gente, quando criança, eu tenho 37 anos, eu ouvia muito na adolescência. Mas homem é assim mesmo, homem é safado, homem tem que ter mais de uma mulher, é a necessidade dele. Cara, que se lascar. Mas, enfim, o outro filme é Ele Não Está Tão Afim de Você. Já é um filme antigo. Eu já assisti esse filme. Muito é comédia, assim, é uma comédia romântica, então fica gostoso de assistir. E começa bem desse jeito, assim, a menina falando. A gente aprende. O menino ia lá e batia na menina e falava: mas é porque ele é menino, brinca com ele, ajuda seu amiguinho. Na adolescência, ele disse que não gosta de mim, quer ficar com a minha melhor amiga depois de perder a virgindade com ele. Mas homem é assim mesmo, calma. Então, realmente, a gente escutou muito isso. Não é pouquinho, não, muito. A nossa geração aqui, de 30 e poucos, ou escutou muito. Se você tem menos e está ouvindo isso, com 20 anos, você deve estar falando: meu Deus, isso faz tempo. Não faz. Eu não tenho nem 40. As meninas são mais novas que eu e ouviram também. E ainda tem gente que ouve. Então, assista. Ele Não Está Tão Afim de Você, que vocês vão entender do que a gente está falando. E é isso, pessoal. Dava para falar muito mais, mas estamos sem tempo. Então, hoje, nos nossos quadros, o Inspirar e Aprender, falamos sobre Margaret Hatfield ou Margaret Hamilton. Na verdade, além de cifrão, falamos sobre o fim do auxílio emergencial. E agora, no quadro 3 do Mundo é Aqui, sobre o empreendedorismo feminino no ramo de negócios. Aguardamos vocês na próxima terça-feira e tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.